Hello, Saga! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde a gente quer cantar, onde a gente quer chorar, onde a gente quer rir. Lembrando de uma trama que proporcionou tudo isso e seu final. Afinal, não é qualquer obra que consegue se tornar um dos animes do ano com sua segunda temporada. Não é mesmo? Zombirando Saga Revenge. É interessante, meus queridos, por conta de que temos vários assuntos importantes a comentar. Mas antes, Haru-senpai, vai rolar a terceira temporada? Provavelmente vai. É um anime original do Estúdio Mapa. Acontece que foi exibido em 2018, primeira temporada. Só em 2021 tivemos a segunda temporada. Pela quantidade enorme de projetos que a Mapa vai produzir ao longo desses anos. Acredito que lá por final de 2023 ou 2024 vem a outra temporada de Zombirando Saga, onde a gente verá a trama principal. A primeira e a segunda temporada serviram mais como prólogo, mostrando, desenvolvendo, para que a terceira temporada venha realmente o projeto principal, que daí eu acho que vai se chamar Zombirando Saga Final. Por conta que Zombirando Saga, título 1, Zombirando Saga Revenge, título da segunda season. Então provavelmente vai ser daí Final Season. Provavelmente por conta que não tem sentido aí ter outra temporada. Acredito que uma terceira temporada, nem que seja necessário 15 episódios, já é o suficiente para adaptar tudo em seu grande finale. Mas, para todo caso, bora logo falar sobre Zombirando, porque eu tô empolgado pra falar sobre o Kotaro e tô empolgado pra falar sobre aquela destruição em massa que rolou nos 10 segundos finais do último episódio. Tudo isso se interliga, então vamos logo ao primeiro momento, porque vocês devem pensar, Haru, o que foi aquele sangue que jorrou lá do Kotaro? É interessante, porque eu deduzo que foi isso, na minha opinião. Eu quero que você tenha noção que ele cobriu aquele sangue, ele não quis mostrar. E isso fica muito claro quando ele acaba encenando uma cena de choro. O Kotaro não é alguém que iria chorar na frente de todos, ele conseguiu fingir um choro. É interessante porque ele criou um monólogo, ele fez desculpas, como se ele estivesse orgulhoso, fazendo a Flanchuchu já ir logo pro palco. Porém, podemos crer que ele iria tossir sangue, para isso ele já se jogou no chão, e assim ele controlou a situação e já fingiu lágrimas. O Kotaro é um maestro em conseguir encenar esse tipo de situação. Então eu acredito muito que isso aconteceu com o Kotaro, e isso é muito compreensível, porque eu quero que você tenha noção que caso ele esteja doente, está explicado porque ele quer apressar as coisas, porque ele está com o tempo corrido. Como ele mesmo diz, ele não tem todo o tempo do mundo. Está compreensível do porquê ele quis fazer logo o primeiro show. Talvez ele estivesse desesperado pela condição que ele descobriu de sua saúde. É interessante, porque ele está no início de tudo. As idols zumbis ainda são, digamos que, um projeto que está para ser ainda firmado. Elas têm que fazer um enorme sucesso para que ele possa expor isso em público e fazer com que os zumbis sejam uma realidade a ser feita. É parte do seu grande projeto, que a gente ainda vai conhecer, acredito que na terceira temporada. É interessante porque isso seria compreensível, já que ele descobriu os poderes e como voltar à vida. Assim podemos ver que talvez, se for um sucesso, ele possa fazer isso para que ele possa voltar à vida, mas antes dele voltar à vida, ele tem que fazer do projeto um sucesso. Por isso ele está correndo contra o tempo. É interessante porque é um fator muito compreensível do porquê ele criou esse projeto. Também visa a saga e a catástrofe que sofreu ligada aos últimos 10 segundos que foi mostrado no episódio final. Também aproveita e faz a Sakura uma idol, realizando o grande sonho dela, fazendo com que idols sejam possíveis mesmo após terem sido mortas. O que faz com que, assim, digamos, seja em larga escala, muitas pessoas reconheçam se isso virar um sucesso. Então, diante disso, você consegue compreender que tudo se interliga. Desde a Sakura ter sido revivida, o Kotaro tá realizando o sonho da garota que ele foi apaixonado, acontece que ele tá fazendo um grupo de idols se tornar muito famosa, fazendo ser o fator principal da imagem de Saga, ao modo que ele pode fazer daí com que todas as pessoas que foram talvez mortas por essa catástrofe do último episódio possam voltar como zumbi. É muito cedo, mas algumas partes eu acho que você consegue também entender que é muito compreensível e é muito canon, que dá pra acreditar. Talvez a gente possa ainda ficar meio em dúvida sobre aquele final, mas ainda se interliga na catástrofe que foi citada ao longo da temporada, que talvez por isso que o Kotaro também quer fazer desse projeto um sucesso, transformar a população toda em zumbi. Então a gente vai ter que esperar, ainda é cedo, mas eu diria que os fatores são muito concretos e a gente pode acreditar por ser todo um conjunto que consegue se interligar, mesmo ainda mantendo os mistérios principais do plot. Enfim, acredito que a gente pode ter uma visão sobre o que é o grande projeto do Kotaro, que é salvar a população inteira de Saga, fazendo com que todos se tornem zumbi, mostrando que a Flanchuchu vai ser a imagem principal desse grupo, que é possível, e assim ele ainda ajudou a garota que ele foi apaixonado a se tornar uma idol. Então até lá, vamos ter que esperar para ver se isso vai acontecer. A gente só vai ter resposta e confirmação na terceira temporada,
Mas até lá, vamos ter fé e calma. Diante disso, a primeira parte eu já falei que era o que eu mais queria falar, a cena do Kotaro, e motivos talvez de sua vida estar em risco, expressou tantos acontecimentos da segunda temporada da trama, a catástrofe que virou a vingança, e podemos dizer também que a destruição em massa se interliga ao que eu disse, que foi aquela cena final. Diante disso, acredito que os pontos mais bombásticos eu já comentei aqui no início do vídeo. Agora eu quero falar um pouco mais do final do episódio de Zombieland Saga, que foi algo muito fechadinho, foi algo muito perfeito e algo que foi montado desde o início dessa temporada. Então bora agora falar um pouco mais do final e do grande show da vingança. Continuando a falar um pouco sobre Zombieland Saga Revenge, eu já vou ao ponto principal, que é o meu elogio à trama que foi feita na segunda temporada. É algo que talvez a gente já tenha comentado ao longo da temporada, mesmo em outros vídeos, mas é interessante frisar esse ponto. Eu acho que dessa vez a Fran Chuchu conseguiu ter, digamos que, a sua glória momentânea, a sua vingança cumprida, graças aos laços que foram desenrolados. Elas não foram arrogantes, digamos que, de colocar a carroça na frente do boi, que nem um velho ditado. Eles fizeram, digamos que, cada passo devagar até onde eles conseguiram fazer esse show beneficente de caridade em prol da devastação que ocorreu em Saga. É interessante porque eu quero que você tenha conhecimento que foi graças aos episódios soltos que desenvolveu personagens que foi possível a gente ver até onde elas chegaram. Seja o episódio da Konon Junko sendo, digamos que, a grande líder, onde elas estavam sendo reconhecidas pelo grupo rival de Idols de Tóquio, seja pelo episódio da Riri contra aquele ator Mirim, digamos que esses contatos fez com que o nome da Fran Chuchu ficasse em evidência para esse show. Afinal, seria, digamos, uma devastação, praticamente ninguém iria, seria pior que o show da edição passada. Porém, foi graças aos laços que elas fizeram que foi possível tudo isso, graças à ajuda das pessoas ao redor. E é interessante porque isso possibilitou que tanto os fãs como diversas pessoas quisessem ver o show da Fran Chuchu. E elas foram reconhecidas devido a esse esforço que foi mostrado. Então, foi equipe de televisão, foi capa de jornais de Saga e de diversos províncias do Japão que fez com que esse show ficasse em evidência ao longo da semana. Então, não tem como... Deve ser abordado que, mais do que tudo, não foi um final perfeito. Foi um final de dedicação. Afinal, elas já estavam no fundo do poço. O primeiro show já não tinha dado certo. E elas já estavam em evidência. Só que dessa vez, não basta apenas estar em evidência. Elas têm que chegar no topo de tudo. Mesmo ainda não estando nesse topo, elas já estão ganhando reconhecimento dentre todas as pessoas. E foi graças a esse reconhecimento que elas conseguiram ter um grande público para proporcionar um show magnífico, ao contrário da edição passada. Então você vê que é interessante, porque a trama mostra que por mais que você esteja em evidência, você também tem que ter paciência e calma. Você não pode já aproveitar de um estouro. Foi um estouro, mas não é um grande estouro. Diante disso, propague o seu conhecimento, faça a sua influência ficar maior, como foi mostrado no programa de rádio que elas conquistaram e os episódios que foram proporcionados. Não tem como você ver que Zombieland Saga mostra. Você tá, digamos que, em ascensão, mas você não tá naquela ascensão para fazer algo grandioso. Devido a isso, se torna alguém influente. E a Fran Chuchu conseguiu isso no final. Então, não tem como, foi muito bacana. E por isso eu digo, só elogios, afinal o show foi a cereja do bolo devido ao magnífico plot que foi demonstrado na trama dessa segunda temporada. Sem dúvidas, uma temporada fenomenal. Eu diria que abordou mais desenvolvimento para os personagens conforme foi desenrolando o impacto para gerar no final magnífico. Eu diria que a única parte que ficou meio fora de eixo pelo início foi o passado da Yugiri, que a gente vê que foi vital para ser mostrado mais da origem do processo de zumbificação. Se é que você me entende. A gente vê mais um pouco da origem do Kotaro, o impacto que a Sakura teve, uma cena muito bonitinha de romance, o Kotaro, digamos, ouvindo o agradecimento dela, lembrando da juventude quando ela queria ser uma idol, aquilo ali foi pra preencher o coração pra quem shippa eles. Posso dizer e ser honesto com vocês que eu gostei de tudo que foi apresentado, desde o passado da Yugiri, que foi narrado, né, pelo próprio Kotaro, ele dublou o personagem que já queria salvar a Saga naquela época, e a gente vê que talvez isso seja interessante, porque graças àquele senhor imortal, desde o tempo da Yugiri, a gente pode ter como noção que a Yugiri foi escolhida pelo senhor para ser revivida, o que faz com que seja possível que não foi apenas o Kotaro que escolheu essas garotas, o senhor deu pitaco de quem deveria ser escolhida para montar a Fran Chuchu. Pelo menos é uma opinião minha, é uma impressão minha do que eu acredito que possa ter acontecido. Eu ainda acho que teve outros momentos legais que vale se destacar.
cada personagem teve seu desenvolvimento, seu amadurecimento, mostrou seu impacto. Posso dizer que a Tae-chan, que é a nossa Zero-chan, mostrou como ela é relevante pra trama, além de ser apenas um alívio cômico. Foi graças a ela que elas conseguiram pagar as dívidas e finalmente a Fran Chuchu poderia se reerguer e focar só no trabalho de idol. Então é interessante porque você vê que a trama deu impacto, deu desenvolvimento para todas as personagens de certa maneira. Algumas na primeira temporada, algumas na segunda, e assim a terceira temporada finalmente vai começar verdadeiramente com a outra face, talvez mostrando o verdadeiro projeto agora em larga escala do Kotaro. Então é só expectativa alta e com isso você já sabe. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Zombirando Saga Mata na